Olha, dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam que Florianópolis é a terceira capital do país em índice de depressão. E os números, claro, acabam surpreendendo, já que a capital catarinense está entre as cidades com melhor qualidade de vida do país. Vamos falar sobre esse assunto a partir de agora. Estou recebendo aqui no estúdio o psiquiatra Mário Maluf. Mário, bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde. Boa tarde, Karen. E boa tarde, o ouvinte da Band. É uma satisfação estar aqui, podendo esclarecer para a população essa estatística. Porque é um assunto que precisa ser conversado, né, Mário? É muito importante ser conversado, porque é importante que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo com elas, é importante abrir os olhos da família, dos amigos, né? Porque o diagnóstico ele é fundamental. Mas quando a gente fala de depressão, às vezes as pessoas acham que a depressão ela só está linkada a um comportamento suicida, uma tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas, mas não é necessariamente dessa forma, né? Às vezes a pessoa pode estar com depressão, mas não necessariamente pensa em cometer um ato contra a própria vida. A tentativa ou a ideia suicida é o último grau de algumas patologias psiquiátricas que, como a gente fala na psiquiatria, é a única doença psiquiátrica que mata, né? Efetivamente. Então, o que acontece é que no nosso convívio diário, a gente está normalmente com pessoas depressivas, que não chega a ser aquela depressão de choro, de inabilidade para o trabalho, ideias suicidas, mas a pessoa está distímica, a pessoa está com perda de energia, a pessoa está desmotivada, a pessoa está com pensamento negativo. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, com relação à estatística, Karen, como eu tinha lhe falado, às vezes a gente tem que analisar ela sob o aspecto também de como essas estatísticas foram feitas. A gente não está querendo dizer que não há esse índice de Florianópolis, mas eu questiono se Florianópolis é a terceira, ou segunda, ou primeira, ou décima capital com depressão. Porque nós temos que avaliar como essa estatística foi feita. Quer dizer, o número de psiquiatras, de atendimento de saúde mental, talvez identifique mais na cidade de Florianópolis a depressão, que pode não ocorrer em outras capitais. Sim. Né? Então, mas enfim, é um dado importante. É um dado importante, até porque independente de ser a terceira capital com maior número de pessoas diagnosticadas com depressão ou não, é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser tratado, precisa ser debatido. E falar sobre a depressão e o que fazer também é importante. Por isso que eu te perguntei em relação aos sinais, e não necessariamente estar ligado a uma pessoa que vai atentar contra a própria vida. E esses sinais, eles precisam ser observados. É normal as pessoas, às vezes a gente está nos dias que a gente está mais abatido, mais cabisbaixo, daqui a pouco tá tudo mais tranquilo. Essas oscilações, sem ser extrema, ela é normal, isso acontece com todo mundo. Mas a partir de que momento que você pode entender que aquilo se trata de uma depressão e não de uns períodos de dias mais tristes? Olha, quando você tem alguns sintomas que eles são persistentes, é bom ficar atento. Principalmente em crianças, né? Às vezes as pessoas não enxergam que existe suicídio em crianças, né? A gente atende consultório crianças de 6, 7, 8 anos com tentativa de autoextermínio. Então, é importante que a gente observe o nosso companheiro, o irmão, o colega, o amigo, o esposo, a esposa, até quanto a intensidade e quantidade, vamos dizer assim, e a permanência de tempo. Às vezes uma pessoa permanece deprimida e por vários anos, inclusive a gente atende pacientes que têm sintomas depressivos desde a adolescência e vai tratar depois de adulto. Primeiro, nós temos a mística da doença mental. Geralmente a população tem uma psicofobia, as pessoas têm dificuldade e medo de consultar com um psiquiatra. E normalmente, na prática médica, outras especialidades que não são psiquiatras acabam fazendo psiquiatria. Ou seja, é difícil você ter um colega médico que não tenha prescrito uma medicação de ação central, ou seja, um remédio antidepressivo para os pacientes, para dormir, enfim, para outras coisas também. Quando você fala a gente fala do olhar atento dos familiares, tudo, e os sintomas, quais são exatamente os principais sintomas que precisam ser observados? Então, nem sempre o falar é o primeiro sintoma. Alguns pacientes falam, estou depressivo, estou sem motivação,
Mas muitos não apresentam esse sintoma na fala, apresentam comportamento. Isso é muito pertinente, principalmente aos homens. Os homens têm dificuldade de manifestar como depressivos, porque se tem uma ideia falsa de que depressão é coisa de mulher. Apesar que realmente a mulher, por questões hormonais, enfim, outras coisas, tem uma maior percentagem. Né? Mas a depressão também é de homens. E suicídios também, inclusive, são mais eficazes, porque os meios suicidas dos homens são maiores. Então, a permanência relutando, por exemplo, de ir ao trabalho, de fazer seus afazeres, de deixar as coisas pela metade, de você convidar para sair uma pessoa que normalmente sair, ela deixa de proceder assim, quer dizer, o isolamento social. Então, às vezes, a pessoa não chega a chorar copiosamente, enfim, todo aquele quadro que nós temos na mente de depressivo, mas ela tem um comportamento depressivo. Então, ser depressivo não é só falar, não é só chorar. O comportamento do dia a dia espelha muito a depressão. Né? Muito bom, muito bom. Queria agradecer a tua participação com a gente. Nada, a gente sempre estamos aqui à disposição. Até a próxima oportunidade e que sirva de alerta, né? E para as pessoas que de repente estão passando por uma situação que de fato estão sentindo que tem alguma coisa estranha, por mais que eu não estou depressivo, mas vários dias seguidos com aquela sensação triste, meses, talvez até anos, procure um médico. E é fácil tratar, né? A depressão para nós psiquiatras está no dia a dia. Muito bem.